Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então é isso aí. Então tá, gente. Hoje nosso vídeo vai ser um pouco diferente, tá bom? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre despertar espiritual. E aí eu vou estar explicando pra vocês o porquê, né, que eu quis trazer esse tema pra gente, tá? Vamos ver aí, no decorrer do vídeo, eu pretendo tirar pelo menos um conselho pra semana, tá? Pro início da semana de vocês, tá bom? E depois a gente vem fazendo um vídeo sobre despertar espiritual, tá bom? A gente faz hoje o vídeo a gente conversando e no próximo eu posso fazer uma tiragem um pouco mais completa, porque senão o vídeo também vai ficar muito longo. Então a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, vamos dizer assim, tá bom? Mas a gente pode tirar aí uma mensagem, um conselho para a semana de vocês, tá bom? E aí, né, eu sempre venho pedindo para quem estiver assistindo, para quem estiver acompanhando, né, se não for inscrito no canal, né, se gostar, se quiser se inscrever, isso vem ajudando muito, né, no trabalho, né. Quem puder tá compartilhando, comentando, também ajuda. O retorno de vocês é sempre muito importante, né, isso vem dando direção para mim dentro do meu trabalho, tá certo? Para quem tiver interesse, né, em tiragem, né, tiver com interesse em alguma consulta, sempre fica aí o número, tá, na descrição do vídeo, então pode estar chamando, tá bom? Para poder estar agendando, tá? Ou tá querendo saber o preço dos perfumes também, tá? Eu tô correndo aí para tá trazendo mais um perfume do canal, e pro canal não, né, pra linha, e tá começando a trazer os aromatizadores de ambiente. É que, gente, o tempo tá curto, tá difícil. Eu teria que ter um dia de 72 horas para me conseguir dar conta de tudo que eu tenho para fazer, né? E como a agenda do barracão também tá apertada, né? Tá muito corrido. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando, né? Isso é minha obrigação, né? Não é obrigação, mas é onde eu me comprometi a estar fazendo, estar ali. Então, eu tenho que estar seguindo o calendário. E aí, às vezes, eu tô acabada, detonada, e eu não consigo nem sentar nessa mesa para fazer alguma coisa. Tanto que eu tenho um jogo para fazer. Comecei o jogo, mas é um jogo comprido. Então, eu vou dividir ele em duas partes também. Comecei ele hoje, aí eu termino ele amanhã. Aí eu entrego pra pessoa, porque é bastante coisa, né, pra gente tá... Pra mim tá jogando aqui. E aí eu preferi fazer assim. E eu já tô pra né, tô aí esquematizando pra estar trazendo esse vídeo. E eu não queria deixar de vir trazer alguma coisa que faz tempo, né? Eu sumi aqui do canal. Pra variar um pouco, isso quase nunca acontece, né? Mas não é, eu até cheguei à conclusão de que eu vou entregar aqui no canal o que der pra entregar, tá? Eu vou ser muito sincera com vocês, exatamente por causa dessa correria que tá do barracão, que tem muita coisa, né? Graças a Deus. Aí vem chegando mais pessoas que estão procurando orientação, precisam de ajuda. Aí aqueles dias que a gente não tinha função, acaba tendo função, né? Mas esse é o caminho mesmo, é a direção para as coisas. E aí não deu pra mim trazer o vídeo na outra semana, não tava doente. E aí tudo que eu tinha colocado ali, eu falei, vai dar tempo. Não deu tempo de fazer, foi nada. Então ficou por isso mesmo. E aí eu fico me sentindo mal de não vir. Mas ao mesmo tempo eu falei, cara, não dá. Eu vou entregar o que dá, não vou sumir. Vou trazer, tentar trazer pelo menos um vídeo na semana, né? Mas é o que vai dar pra fazer mesmo, por enquanto. Não tá rolando, não. Eu tô muito cansado. Eu preciso de férias, gente. Eu tô esgotada. Hoje é segunda-feira e eu já tô esgotada. Imagina eu no final da semana como é que eu não tô. Então, não dá, né? A gente tem que fazer conforme a gente for aguentando, porque senão aí acaba acontecendo o quê? Eu acabo ficando doente. Aí eu não aguento, fico doente. Aí eu não venho aqui, eu não vou no outro lugar, eu não faço nada. Então a gente vai conforme der pra ir, né? Fazendo as coisas, tá bom? E é isso aí. Então vamos falar de despertar espiritual, né? Eu sempre vou estar trazendo aquilo que eu vivi, né, dentro da minha experiência, né, tá explicando o que seria um despertar espiritual, né, na vida de cada um aí, né? Como ele pode estar se desenvolvendo na nossa vida, né?
Eu costumo falar que o despertar, ele é algo incômodo. Porque é mais ou menos isso mesmo. É um incômodo. A nossa alma é como se ela tivesse incomodada com alguma situação, sabe? Você começa a ter uns cutucões, vamos dizer assim, dela. Você sabe que ali não tá legal. Algo precisa ser modificado. Eu falo que começa assim. Começa com esse incômodo. Às vezes eu até falo para as pessoas que a gente que faz leitura, que nem, né, que vem aqui, de alguma forma, faz, ou não só os tarólogos, mas algum vídeo, às vezes, que você vê, alguma coisa, algo que te incomoda. Você sabe que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali tá fazendo sentido na sua vida, mas aquilo te incomoda, aquilo te dói, sabe? Aquilo causa ali um incômodo em você. Eu sempre falo, se causou incômodo, é porque algo dentro de você, como é que eu posso falar, ressoou com aquela mensagem. Então, ali tem algo a ser trabalhado, né? Então, não ignorem esses sinais do universo. É sua alma querendo te mostrar alguma coisa. Sempre tá, ela sempre vai tentar. Tá levando a gente pro nosso caminho, para esse despertar espiritual. Pra gente começar, eu sempre falo, né? A gente tem que entender, primeiro, que nós somos seres espirituais vivendo na matéria, né? Então, em primeiro lugar, nós somos espírito, né? Eu tinha um professor lá no meu curso do Kardec que ele sempre falava pra gente: você quer ver um espírito? Olha no espelho, né? Porque é bem por aí. A gente esquece, a gente fica muito ligado nessa questão de espiritualidade, relação vida após a morte, com espíritos, enfim. Mas a gente esquece que o espírito maior, nesse caso, né, somos nós, que nós estamos aqui reencarnados numa matéria, né, para desempenhar algum papel, para estar descobrindo a nossa vocação, para estar se descobrindo, para estar evoluindo. Então, a primeira parte, a gente tem que lembrar isso, que nós somos seres espirituais encarnados. Somos seres espirituais em matéria. Então, esse despertar espiritual, ele nada mais é do que um encontro conosco mesmo, né? É a gente se encontrar. É a gente acessar as camadas da nossa personalidade. E crescer dói. Esse despertar, ele não é algo simples, não é algo tranquilo. Isso que eu sempre falo para as pessoas. Se tá tranquilo demais, tem alguma coisa de errado. Porque não tem como, né? Eu acho que a nossa alma, ou vamos dizer assim, não sei nem se é a nossa alma, mas é como se quando, como é que eu posso explicar para vocês? Nós temos uma tendência a tentar ir contra aquilo, né? A nossa alma tá falando, mas a gente acaba indo, tentando ir contra, tentando não acessar aquela informação. É algo normal, isso acontece mesmo, né? Vamos dizer, são os processos que a gente tem que passar para a gente estar conseguindo alcançar esse despertar. Então, não é algo tranquilo, não é algo fácil, não é algo que você vai acordar hoje e você vai falar, eu vou desenvolver esse despertar espiritual. Bacana, você vai começar, mas até você conseguir se regrar diante das coisas, porque tem que ser regrado, as coisas têm que ser assim, é um processo. Nada vai acontecer da noite para o dia. O importante é você estar entregue a esse despertar. E entregue de que forma, vamos dizer assim, você está assumindo a sua responsabilidade sobre você, sobre sua vida. Isso daí eu acho que é a palavra-chave de tudo, tá? Para você conseguir estar desenvolvendo esse despertar. Eu vou estar falando um pouco sobre mim, né? E aí vocês estarem entendendo um pouco desse processo. Como ele se desenvolveu na minha vida, né? Vamos dizer assim, até eu chegar aqui. E a espiritualidade, ela sempre vem trazendo os caminhos pra gente, né? É a gente que às vezes vai, como é que eu posso dizer? A gente tem essa tendência a não querer ouvir, né? Ou então a não dar tanta atenção para certos pontos. Mas a espiritualidade sempre vai estar trabalhando para estar levando a gente para esse processo evolutivo. E a gente tem que entender que tudo que acontece é para esse processo, é para essa evolução.
as pessoas com quem você está, no trabalho que você está, na família que você está, nos relacionamentos que você teve, nas pessoas que você convive. Ali está o seu despertar espiritual. Você está inserido no meio que você precisa estar inserido, né? Para estar conseguindo desenvolver, tá bom? E aí a gente vai estar falando aqui sobre algumas coisas, tá? Todo mundo sabe, né? Eu nasci numa família que já é de religião de matriz afro, né? Minha família era da Umbanda, como eu sempre contei aqui. Mas a gente nunca foi inserido, assim. A gente acompanhava, mas de uma forma muito simplória. Minha família não colocava a gente dentro da religião. Muito pelo contrário, a gente era direcionado a conhecer outras religiões, inclusive. Né? A gente foi pro catolicismo, fazer catequese, a gente foi pro Kardec. Sempre frequentamos muito o kardecismo desde criança. Então, minha mãe sempre levava a gente, né? Pra estar tomando os passos, fazendo as escolinhas. Minha mãe direcionou muito a gente. Meu pai era voltado na Umbanda, mas meu pai não tinha esse direcionamento de levar a gente em algum lugar, não. Né? Isso daí sempre foi minha mãe. Minha mãe que sempre levou a gente para esse caminho espiritual, sempre foi minha mãe. Minha mãe sempre estava colocando a gente em algum lugar. E eu sempre falo isso para as pessoas. A gente, eu e os meus irmãos, minha mãe sempre trabalhou muito. A gente ficava em casa e era eu que cuidava deles, inclusive, porque eu sou a mais velha. Então, eu cuidava deles. Minha mãe saía para trabalhar e eu cuidava deles. Então, eu fui mãe desde muito pequena. Isso não me causou nenhum impacto, assim, de eu ser revoltada, ser alguma coisa nesse estilo. Muito pelo contrário, gente. Eu sempre assumi, assim, as coisas de uma forma muito tranquila, sabe? Nunca tive problema com relação a isso, não. Minha avó estava sempre perto, ajudando, enfim. Mas eu ficava de olho nos meus irmãos. Assim. E minha mãe sempre teve esse direcionamento de levar a gente para algum lugar. Minha família conta algumas histórias sobre mim de quando eu era pequena, de que eu falava com algumas coisas, que aconteciam algumas coisas, mas eu não sei. Depois de um tempo, e eu falo isso, depois eu vim aprendendo, que criança tem muito esse contato, a percepção da criança é maior. Então, elas têm esse lado mais aflorado para a espiritualidade mesmo, até os 7 anos. Então, é comum, na realidade, as crianças terem esse acesso maior, esse canal espiritual mais ativo. Depois dos 7 anos, isso vai abaixando um pouco, mas até os 7 é muito comum. Então, você vai ver muita criança com amiga imaginária, você vai ver muita criança, né, assim, mais sensível a ver, a falar alguma coisa, mas é porque, digamos assim, que esse espírito nesse corpo, né, que ele tá agora ocupando, essa ligação é muito nova. Então, as percepções ainda com relação à espiritualidade, elas estão ainda mais afloradas. E com o tempo isso vai diminuindo. E eu nunca levei isso muito a sério, pra falar a verdade. Algumas coisas eu lembro, inclusive. Algumas coisas eu lembro. Mas, assim, nunca coloquei isso muito na minha cabeça. Sempre tive uma intuição muito forte, então eu sempre fui muito ligada a gostar de estudar essas coisas ocultas. Então eu gostava já de ver orixá, eu gostava de signos, né? Sempre quis jogar tarô, eu achava isso maravilhoso, né? Achava isso do outro mundo, vamos dizer assim. Mas enfim, né? A gente é novo, a gente vai cada um seguindo sua vida, né? Eu nunca fui de me ligar, ligar a uma religião. Eu gostava de tudo eu achava maravilhoso, eu tirava de tudo um pouco, sabe? Não tinha, assim, essa coisa muito apegada. Eu lembro que lá no Kardec, uma vez, a gente estava fazendo um passe, né, lá de energia, a gente era criança, e eu lembro que naquele dia tinha um expositor, ele dando ali a palavra dele sobre o evangelho, e eu sentada, né, eu era criança, devia ter a idade do meu filho, no máximo estudando. E eu comecei a me incomodar, porque não tava nem na frente, não tava atrás, eu tava meio que no meio, mas eu não tinha nenhuma roupa que me diferenciasse das crianças que estavam ali. A grande maioria tava de uniforme de escola, pra te falar a verdade. E eu percebia que ele falava, mas ele falava muito e olhava pra mim, né? Aí eu comecei, será que esse homem tá olhando pra mim, gente? Eu não sei. E comecei até a ficar sem graça, porque ele olhava demais. Acabou, né, ali a exposição dele. Ele desceu, né, veio andando pelo corredor. Ele parou na minha frente, assim, e me entregou o livro que ele tava na mão. Era um evangelho, né, segundo o Espiritismo. Ele me entregou um pequenininho,
Acho que tá com a minha mãe até hoje, esse livro. E eu sempre muito lerda, desde criança, né? Eu peguei e fiquei com aquele livro, porque eu achei que ele ia vir buscar. Não entendi por que aquele homem teria me dado aquele livro, né? Criança, por que ele tá me dando aquele livro? E simplesmente ele não abriu a boca pra falar um A. Ele me deu o livro, virou as costas e foi embora. Nunca mais vi esse homem. Se vi, eu não lembro quem era, né? E aí até falei pra minha mãe, mãe, esse homem me deu o livro. Aí minha mãe, quem é isso? Aí eu expliquei quem era. Aí eu falei, não sei se ele vai vir buscar. E minha mãe falou, não vai. Se ele não veio até agora, vambora, né? Provavelmente ele deu pra você. Tem algum motivo dele ter dado esse livro pra você. Enfim. Os anos se passaram, né? A gente foi crescendo, cada um foi seguindo seu rumo. E eu sempre falo, né? Quando eu tava muito ruim, eu ia lá, né? Quando o bagulho tava pegando, eu ia lá. Tomar um passe, ia lá fazer alguma coisa. Mas sempre ligado, assim. Quando eu via que eu não tava bem, eu ia. Até um dia, né? Que eu sentei lá pra fazer um tratamento. Meu filho já era nascido, inclusive. Eu tava namorando na época, não tava casada ainda. Mas o Davi devia ter aí uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos. Cara, e eu tava muito cansada naquela época. Tipo, eu tinha muitos altos e baixos com relação ao meu campo emocional. Tinha dia que eu tava muito bem, tinha dia que eu tava muito mal. Tinha horas que eu tava ótima, de repente já me vinha aquela melancolia, sabe? Eu não sabia lidar com aquilo. Eu não sei se eram as energias, eu acho que até tinha. Eu acho porque isso melhorou muito depois que eu entrei lá. Eu aprendi a lidar melhor com isso. Mas era punk, né? Eu cheguei a fazer terapia por conta disso, porque eu achava que eu era bipolar, tinha algum problema comigo. E na terapia eu não descobri nada, não com relação a isso. A gente tratou algumas coisas, que é sempre bom tratar algumas coisas da infância, enfim. Mas nada pegado, nunca precisei tomar remédio. Tomei remédio uma época pra dormir, porque teve uma época que eu tive umas crises de insônia, gente, que eu passava 48 horas acordado. E aí... Mas foi assim, não cheguei a tomar uma caixa, sabe, de remédio. Tomei uns 3 comprimidos, já regulou e fiquei tudo bem, né? Mas... fui lá nesse dia fazer um tratamento porque eu não tava bem. E aí peguei uma orientadora que ela chegou pra mim, a gente conversando e tal. Ela virou pra mim e falou assim, então, você só vai conseguir lidar com isso que você sente no dia em que você decidir assumir o compromisso, né? Que você se comprometeu, vamos dizer assim, com aquele trabalho que você se comprometeu a estar executando aqui, nessa vida. Antes de vir pra cá, você assumiu um propósito, né? E você pode fugir a sua vida toda. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais fugir. E você vai ter que enfrentar esse compromisso de frente, né? Ela falou muito assim pra mim, muito taxativo. E aquilo me marcou demais. E aí ela falou, por que você não vem fazer o curso? Vai ser muito bom pra você tá fazendo esse curso, né? Que é o que eles chamavam lá de curso de médium, escolinha de médiums. Hoje não leva mais esse nome. Cada módulo que dura um ano traz um nome diferente. Mas não traz mais nesse nome. Mas na época era o nome que tinha. E eu decidi que eu ia fazer. Eu falei, vambora, né? Quem sabe? Tô cansada. Eu literalmente estava cansada. Eu não aguentava mais. Tava exausta, tá? Daquele processo, né? De não estar conseguindo me encontrar com relação às minhas emoções. Eu tava muito bagunçada naquela época. E aí, enfim, decidi que eu ia fazer. Não fiz, cara. A minha vida deu uma reviravolta. E eu tive que sair da casa dos meus pais. Aí foi quando eu casei. Enfim. 1 ano e meio, eu acredito que depois, ou talvez 2 anos depois, entre 2 anos e 1 ano e meio, eu realmente entrei, né, pra fazer o curso. E isso foi muito engraçado, porque nessa época, quando eu casei, eu fui morar lá perto do Museu do Ipiranga. E aí eu falava que lá era o quintal da minha casa, porque literalmente era. Eu fiquei lá 1 ano, eu acho, 1 ano e 2 meses. E acabei voltando pro bairro onde eu morava, né? Assim, com ruas de diferença. Eu nasci ali, vivi minha vida toda ali. E aí depois que eu casei, acabei voltando pra lá, porque a família dele também era de lá. E na época a avó dele tinha falecido e deixado uma casa pra gente lá, que era muito mais perto
ali do lugar, né, do centro espírita, do que era a casa da minha mãe. Tipo, eu dava 5 minutos, nem 10 minutos andando da minha casa. Mas o interessante, né, que aquele ano eu dei bem no finalzinho do ano, já quase no Natal, e eu achava que não ia dar tempo de eu me inscrever no curso, né? Aí eu falei, eu acho que eu já perdi a inscrição, porque na minha cabeça fazia essa inscrição no final do ano, né? Aí era a noite de Réveillon daquele ano. Eu decidi que eu ia pegar um carro de aplicativo para ir para casa da minha mãe. Porque eu tava de vestido e eu tinha esse bloqueio de andar. Eu já contei aqui num vídeo porque de andar com roupa curta. Eu não andava com roupa curta. E o vestido nem era tão curto assim. Na verdade, pra vocês terem noção, eu fui sair de vestido na rua sozinha, mais curto, no final do ano passado. Eu nunca tinha saído. Eu tô com 38 anos, gente. Depois do que aconteceu naquela época, eu nunca mais tinha saído. E aí, eu resolvi que eu não ia andando. Peguei. Ia andando da minha casa, onde eu morava, da casa da minha mãe, dava 10 minutos. Mas eu não quis. Aí, enfim. Aí eu entrei no carro de aplicativo. Aí um senhor começou a falar comigo, né? O motorista. Ele perguntou se eu sabia o caminho, porque tava dando erro no aplicativo, enfim. Aí eu falei que sabia. Aí ele começou a dirigir, né? Eu explicando. Aí ele virou pra mim e falou, não, mas por aqui eu conheço, se aqui pertinho eu conheço, porque eu trabalho ali, não sei se a senhora conhece, lá onde eu fazia curso, onde eu frequentei a minha vida toda, o nome do local é Irmão X, lá, Centro Espírita Irmão X, que chama. E aí ele falou, eu trabalho lá, a senhora conhece? Aí eu, conheço. Eu falei, eu vou lá desde criança, eu fui lá minha vida toda. Aí eu falei pra ele, inclusive, eu tava querendo fazer o curso. Aí eu expliquei, né, pra ele. Eu falei, mas eu acho que não dá mais pra fazer inscrição. Eu acho que era agora no final do ano. Aí ele virou pra mim e falou, não, é no começo do ano que vem. Né? Aí eu, tá. E ele começou a conversar. Gente, o percurso era 5 minutos. Pois ele me parou na rua da casa da minha mãe, ele ficou comigo dentro do carro, conversando, falando da vida dele, quando que aquilo tinha mudado a vida dele quando ele começou a fazer aquele curso. Eu lembro que eu entrei na casa da minha mãe rindo. Eu falei, cara, tem jeito. É pra mim fazer esse curso. É muita coincidência, né? Alguém assim do nada chegar e do nada o cara entrar nesse assunto. Porque ele perguntou do endereço. De repente ele começou a falar de onde ele era. É como se alguém tivesse ido me buscar naquele momento. Aí eu falei, não, beleza. Eu vou me inscrever e vou entrar. E comecei a fazer o curso no começo do outro ano. Fiz um ano presencial. No outro entrou a pandemia, né? E aí os outros 3 anos de curso eu fiz online. Que aí ficaram online e eu fiz online. Eu terminei o curso? Não terminei. Porque o que aconteceu? Falta um ano. Gente, dos 5 anos falta um ano. Porém, eles mudaram muitos horários lá nos cursos. E não fizeram mais o curso no horário de sábado à tarde. E aí, pra mim, fica muito difícil. Eu tá deixando meu filho pra ir pra lá à noite, durante a semana. Né? E, enfim, é corrido. E eu não estava disposta, e não estou até hoje disposta a acordar 6 horas da manhã no sábado. Me desculpa, mas eu não estou. Se eu fizer isso, gente, é aí que eu não faço mais nada na minha vida. Não dá, né? Eu preciso descansar também. Um dia, se eles voltarem à tarde, eu volto a fazer o curso. Por enquanto, não tem condições. Mas, contar essa trajetória para vocês vai fazer vocês entenderem como, quando a gente precisa despertar para nossa vida, a gente tem uma missão de alguma forma, aquilo vai estar levando a gente. Não tem como a gente estar fugindo, sabe, na nossa trajetória. E aí eu fiz o curso, que nem eu disse. Foi extremamente importante. Eu digo que ali começou meu despertar espiritual. Porque apesar de ser um curso voltado para o kardecismo, de 5 anos de curso, eu vou dizer que 2 anos são mediúnicos, onde você vai trabalhar essa parte espiritual mediúnica. Os outros 3 anos, você vai estar estudando um pouco sobre o Kardec, porém, ele no 80% do conteúdo do curso é voltado para a sua reforma íntima, que nada mais é do que esse despertar espiritual sobre você. Então, aquilo ali já foi a mudança na minha vida. Foi ali onde tudo começou. Eu aprendi a lidar com as energias, eu aprendi a lidar comigo, eu aprendi a mudar muitas situações na minha vida. O olhar que eu comecei a ter com a vida era diferente, né?
E aí o que acontece? Conforme a gente começa a crescer, a tendência é que a gente seja tirado de situações que não cabem mais pra gente. Ou que você já aprendeu tudo que você tinha pra aprender. O que aconteceu? Me separei. Não tinha mais nada pra viver. A gente já tinha vivido o que cada um tinha que viver. O que acontece? Venho, me separo, vou morar sozinho. Já começa uma nova etapa da minha vida. Ali começou uma nova etapa. E essa etapa, o que aconteceu? Eu fui ficar mais perto da minha família. Querendo ou não, mais perto de babá, né? Os meus irmãos, porque na verdade nós 4 começamos juntos, né? Digamos que juntos. A casa de babá estava começando praticamente naquela época. Já tinha um tempinho que tinha começado, mas assim, tomando forma foi bem na hora que eu cheguei. Assim, até onde estava tomando forma. Os meus irmãos já estavam mais direcionados com ele. Principalmente meu irmão que mora aqui comigo, né? Eles sempre foram muito unidos, então eles estavam juntos. E o outro começou aí também porque eu comecei aí. Então começamos nós 4. Ali eu já vi, né? Cada um com a sua direção, cada um vivendo sua vida, de repente os 4 se juntam para começar teoricamente um trabalho. Claro que a cabeça-chave era babá, mas quando viu, nós 4 se juntando, né? Ali naquele trabalho. E um dia eu parei e fiquei olhando, eu falei, cara, isso daqui não é à toa. Por que nós 4 estamos aqui juntos? Os 4 juntos de novo, né? Aqui nesse chão. E aí, eu comecei com o babá, achava que era só um ebó, era só isso. Eu nunca mais ia voltar, tô lá até hoje, nunca vai sair. Mas comecei aí, porque ali foi onde eu fui me sentindo bem. Eu comecei, eu precisava de algum lugar para estar indo. E ali eu tava com a minha família, tava com os meus irmãos, com alguns amigos particulares. Então ali eu tava, como é que eu posso falar, amparada naquele momento. E ali eu comecei a me sentir bem, né? Eu comecei a me sentir acolhida. Acabou agregando ao mesmo tempo em que eu conheci, né? E tive a oportunidade de começar a trabalhar com os oráculos e as coisas irem se desenvolvendo. Para mim, eu falo que tudo começou no Olubajé, né? Que nada mais tem a ver com o Baluaí, que tem muito essa questão da cura. Não é só isso, o trabalho de Baluaí, mas o principal dentro do culto afro-brasileiro é essa questão da cura. E não é só a cura espiritual, né? Quer dizer, não é só a cura de doenças, é a cura espiritual, é a cura emocional. Aquele chamado começou ali naquele dia. Aquele dia eu vi que tinha algo além do que os meus olhos podiam enxergar. Só que eu não estava ainda assim... Eu não podia imaginar, vamos dizer assim, tudo o que ia começar a desenvolver na minha vida. Eu comecei a jogar porque a Naira acreditou em mim. Eu tinha muito sonho, mas não sabia como tá começando esse trabalho. E ela falou, vai, porque eu acho que vai dar certo. Ela já jogava, começou a me dar algumas orientações. De alguma forma a gente começou juntos. Ela já tinha o conhecimento, porém essa parte espiritual a gente praticamente começou a conhecer juntos. De como o tarô trazia esse trabalho espiritual. Eu comecei de alegre, né? Vamos dizer assim. Eu não imaginava o que ia desenvolver com isso. Porque isso não foi apenas tá jogando, né? Aqui. A metodologia. Eu comecei a ver o que tinha por trás. Eu comecei a sentir o que tinha por trás. Isso vai acontecer com todo mundo que vai jogar? Não necessariamente, porque cada um tem um DNA espiritual. Cada um é um ser em evolução, cada ser é único. Então, cada um vai estar desenvolvendo o trabalho de uma forma. Só que eu tinha esquecido desse DNA espiritual da minha família. E pra mim, cara, isso nunca ia estar acontecendo comigo. Porque eu não me via como eles. Não porque eu era mais, eu achava que eu era menos, né? Eu via eles desenvolvendo e eu não sentia nada. E eu falava, eu acho que eu não sou daqui. Eu não pertenço a esse chão, né? Só que aí eu fui indo, eu fui desenvolvendo, né? Fui indo. Até o dia que eu tive ideia de montar o canal. Essa ideia do canal já tinha surgido há muito tempo atrás. Ela surgiu lá na época do Kardec, na época da pandemia. Eu não sei se seria um canal,
Mas na época eu já tinha tido a ideia de montar vídeos, fazer vídeos, mas trazendo as orientações conforme eu estava aprendendo lá no Kardec. Eu achava que isso podia estar ajudando as pessoas de alguma forma. Só naquela época eu não era a Thaís que eu sou hoje, né? Eu não tinha essa coragem de estar fazendo isso. Eu era muito tímida, né? Eu não sabia como estar desenvolvendo. E naquela época, na verdade, eu precisava de aprovação. E dentro da casa onde eu morava, eu não ia ter essa aprovação. Eu não ia ter esse encorajamento. Eu sabia que eu não ia ter. Mas também não era culpa da pessoa, isso era culpa minha, né? Que se eu quisesse, eu ia lá e fazia. Mas, na verdade, né, eu precisava dessa aprovação. Né? Seja da pessoa, seja de quem fosse. Enfim. E eu acabei deixando essa ideia pra lá. Nunca mais pensei nisso. De repente comecei aqui com os oráculos, até um dia que eu virei pra Naira e falei, cara, eu vou gravar um vídeo. Gente, me deu na telha de gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo. E fiz um vídeo, nem sei como é que ficou aquele vídeo aquele dia. Eu assistindo os vídeos lá antigos, muita coisa mudou, né? Eu mesmo mudei. A maneira como me posiciono, a maneira como eu falo, tudo mudou muito. É como se eu realmente tivesse me apossado de quem eu realmente sou, sabe? Assim, é muito bacana de ver esse desenvolvimento. E aí, comecei a fazer os vídeos. Vamos fazer os vídeos. Começamos nós duas. Pra quem não conhece o trabalho, era um outro canal, era eu e ela. A Naira sempre teve mais essa coisa, e ela é ótima pra falar de amor. Sempre foi. Filha de Oxum, né, gente? A bicha é boa pra falar de amor mesmo. E eu não tinha jeito. Era filha de Iemanjá com filha de Oxum, né? Ali. Aí eu olhava e falava, não, eu não quero fazer o vídeo igual todo mundo. Eu não quero falar sobre essas coisas. A Naira já é boa, ela vai trazer esse lado. E eu não sentia, como é que eu posso dizer pra vocês? Eu não sentia afinidade pra estar falando. Ele vai te procurar, ele vai... Não era isso. Eu não queria fazer só isso. Não era aquele o caminho. Eu não conseguia seguir esse caminho. Quando eu vi, eu já tava seguindo outro. Até o dia que eu resolvi falar de minha mãe, né? Aqui no canal. Lá no canal, falei dela. Depois, quando eu vi, eu já tava falando de algum. Aí, quando eu vi, eu já tava direcionando pra outra coisa. E eu comecei a direcionar, né? Pra esse caminho que eu estava vivendo. Porque eu estava vivendo aquilo, né? Ali o meio dos orixás, das entidades. E eu só queria transmitir o que eu tava vivendo, né? E como aquilo tava fazendo bem pra mim. Né? É pela religião? Tem a ver com o fato de eu ter me encontrado. Ter encontrado o meu caminho. Eu costumo dizer que no dia que eu pisei descalça no chão de um terreiro, a minha vida nunca mais foi a mesma. Ali eu consegui sentir aonde eu pertencia. Aquele meu pertencimento. Ao DNA da minha família. Ao resgate de tudo isso que vinha lá de trás. É como se eu fosse... Eu falo que eu fui resgatada. Eu fui levada, né, para esse trabalho de alguma forma. E aí, enfim, não deu certo o outro canal, que a Naira falou que não era o momento dela. Ela não queria estar misturando religião, apesar dela estar frequentando, mas ela não estava preparada para estar vindo falar sobre isso, dar a cara, tapa dela, né, para isso, enfim. E eu fiquei com o canal sozinha um tempo. Ela saiu e eu fiquei. Até um dia que eu resolvi me consultar com os oráculos dos orixás e eu perguntei, falei, o que eu faço? Eu paro por aqui ou eu continuo? E o oráculo foi muito que eu deveria continuar, né? Que eu deveria continuar e que eu deveria encerrar lá e começar um trabalho sozinha. Eu já estava sozinha, mas que eu deveria começar tudo do zero e que eu deveria continuar seguindo a linha que eu estava seguindo, que não era para mim parar. A questão é que eu teria que estudar demais. A minha trajetória dali para frente ia ser de muito estudo e de muita dedicação. E é o que foi mesmo de verdade, né? E aí, enfim, eu me entreguei a esse trabalho e fui. Aonde eu quero chegar com isso? O que eu falo? Né? No dia que eu segurei os baralhos na minha mão, foi muito difícil. Nos primeiros dias eu chorei, que eu falei, eu sou capaz de estar fazendo esse trabalho. E ao mesmo tempo, por que eu chorava? Eu achava que eu não era capaz, mas eu não queria largar aquilo de jeito nenhum. Eu falo que no dia que eu segurei, por mais que eu falasse não é pra mim, quando passava 2 horas eu tava sentada aqui de novo. Não é pra mim. Quando passava 2 horas eu tava aqui de novo, né? E eu comecei a sentir que
aquilo não estava consumindo só as minhas horas, mas ele estava alimentando a minha alma. A partir daquele momento, eu comecei a perceber que a minha alma estava sendo alimentada por algo que nem eu sabia. Comecei a criar uma conexão com a espiritualidade que eu jamais tinha vivido na minha vida. Eu estava entrando num caminho que eu nunca imaginei, né, que eu fosse estar, que era dentro da religião que vinha da minha família, dentro da religião que os meus irmãos estavam. Eu nunca me vi ali dentro. Lógico que eu não entrei de cara na religião. Depois de 1 ano e meio que eu decidi e pedi para entrar para casa de babá, que eu cheguei e falei para ele, eu quero entrar. Eu já tô vivendo isso, né? Eu só tô fugindo da responsabilidade. Tá na hora de assumir a responsabilidade. Tá na hora de eu ser igual a todo mundo e eu tá assumindo o papel como todo mundo, né? Em vez de eu ficar aqui, eu só sou uma convidada, eu vou quando eu quero, eu faço o que eu quero. Tava confortável a situação para mim. Tava na hora de assumir os riscos e as responsabilidades, né? Com relação àquilo. E aí, esse despertar aconteceu por conta da religião? Eu não vou dizer que é por conta da religião. A religião, ela não te traz um despertar, mas ela consegue te ajudar a você encontrar o seu caminho. Se são todas as religiões, eu acredito que todas as religiões podem estar te ajudando. Mas eu costumo dizer, observe, né, aquele dirigente, aquele sacerdote. Porque a religião, ela não tá ali para falar mal das pessoas. Ela tá para te apresentar uma direção, uma evolução dentro do seu caminho, né? Esse é o papel da religião, fazer você crescer como ser humano, como pessoa. É trazer a espiritualidade, porque a religião, ela é só um dogma, né? Ela é só uma casca que envolve toda essa espiritualidade que está envolvida ali dentro. Deus é um, né? E se a gente começa a estudar, tudo é a mesma coisa, só que com nomes e com conceitos diferentes. Você roda, roda, roda e sempre chega no mesmo lugar. Essa é a realidade. Ou tudo é muito parecido, ou as coisas são muito parecidas. Só muda um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Um sofre influência daqui, outro sofre influência dali. Mas, enfim, todos levam ao mesmo caminho, que é Deus, né? E partindo desse princípio de que nós somos parte, né, uma centelha, uma pequena centelha desse Criador, é impossível viver uma vida sem se conectar com essa centelha. Sempre vai haver um chamado para que você esteja se conectando de alguma forma. Eu costumo dizer, e eu falo isso, né, que os orixás são para todos, mas nem todo mundo é para os orixás, né? Assim como a Igreja Católica dá para todos, mas nem todos são para a Igreja Católica. Cada um vai ter o seu chamado, cada um vai se encontrar dentro de uma doutrina, porque a sua alma está habituada àquele conceito e é ali que ela vai se encontrar, é ali que ela vai conseguir encontrar uma direção para o caminho dela. O despertar espiritual não tem a ver com religião, que nem eu disse, mas religião pode estar te ajudando a encontrar esse caminho. O despertar espiritual está em você conseguir acessar quem você realmente é. Quem é você nesse mundo? Para quem você veio? Já parou para pensar qual é o seu sacerdócio diante da vida? Porque quando a gente fala de sacerdotes, você sempre vai pensar no padre, no pai de santo, na mãe de santo, né? No pastor, nos grandes sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes diante da vida. Alguns nascem com caminhos sacerdotais mesmo, para estarem desempenhando essa função. Mas nem todo mundo nasceu. Mas isso não significa que você não possa estar exercendo uma liderança, um trabalho de estar ajudando o próximo, ou estar desenvolvendo, ou se desenvolvendo espiritualmente, ou até, vamos dizer, espiritualmente, quando eu falo, é você como espírito, dentro daquela função que você executa, dentro da sua profissão. Às vezes, você vai para uma profissão por dinheiro, mas você acaba encontrando uma outra profissão, um hobby, ou é ali que você encontra uma oportunidade de estar sendo feliz. Ali é o chamado da sua alma. Sua alma sempre vai estar te encaminhando na direção daquilo que você precisa encontrar sobre você mesmo. Que nem eu falei, não é algo fácil. Esse processo parece ser lindo, né? Quando eu falo, gente do céu,
Eu tenho mais cabelos brancos do que eu tinha há 2 anos atrás. Porque doeu. Doeu. E doeu muito. Não foi fácil essa trajetória. Não é fácil a gente olhar pra gente, né? A gente se reconhecer com os nossos erros. Não é fácil. Tem hora que você para e você fala quem eu sou, né? Às vezes dá vergonha, outras vezes você se olha com dó daquilo que você viveu, mas aí você tem que ter a responsabilidade de olhar esses processos como algo de aprendizado na sua vida. É você saber que você tá seguindo um caminho, mas que algumas vezes você vai cair nesse caminho ainda, né? Que você ainda vai estar tropeçando nesse caminho. É você saber que tem lugares que não são mais para você, energias que não são mais para você, pessoas que não são mais para você. É um processo doloroso. Não é um processo nada fácil, mas é um processo necessário se a gente quiser crescer na nossa vida, né? Eu costumo dizer que a gente tem muito essa tendência a terceirizar os problemas nas nossas vidas, ou as coisas que acontecem na nossa vida, porque é mais fácil, né? É muito mais fácil você terceirizar do que você assumir o compromisso. É que nem eu costumo falar, as religiões de matriz afro, elas são muito procuradas. Algumas pessoas vão na fé, procurando uma cura, ou outros vão simplesmente para conhecer a macumbinha gourmet, como diz o Babacaiodê, né? Porque é mais fácil, acha que é só ali e acender uma vela, ou o pai de santo vai ali, vai tirar seu ebó, ou ele vai ali e vai fazer alguma coisa, e você não precisa fazer mais nada. Ele fez, tá feito, tá tudo pronto. É só pagar, tá tudo resolvido. Só que a gente esquece que existe a parte principal, que somos nós, né? Se a gente não mudar os nossos comportamentos, se a gente não mudar os nossos pensamentos, se a gente não mudar a nossa conduta, nada vai mudar. Ele vai estar fazendo o papel dele, que é limpar, que é direcionar, dentro do conhecimento dele. Assim como o padre não vai poder estar te ajudando, assim como o pastor não vai poder estar te ajudando, né? Se você não assumir a sua responsabilidade, seu papel diante da vida. Ninguém é vítima. Todos nós temos a nossa responsabilidade naquilo que acontece na nossa vida. Isso é muito importante. A gente tá, como é que se diz, se apossando, né, dessa responsabilidade. Porque é aí que tudo começa, né? Esse mês eu abri o canal, né? O primeiro vídeo do mês, eu senti a necessidade de falar de minha mãe. De mamãe Manjá. Tô até aqui com o fiozinho dela hoje. Não tô com o fio das ciganas hoje. Tô com o fio dela. E não sei, cara, me bateu que eu tinha que falar dela. Falei, vou falar dela então, né? De alguma forma trazer as orientações aqui, né? Trazendo ela como representação. E eu nem gosto de estar trazendo muito, que eu já expliquei o porquê, né? Mas enfim, eu segui meu coração. Aí babá anunciou as rezas, né? Vai ter as rezas. Ai, tinha mamãe na reza, né? Meu nome já tava lá do lado da comida já. Babá, já até sabia que eu ia ser a primeira, já tava esperando, né? Que eu falei, eu tenho que colocar meu nome lá na comida de mamãe. Mas já tava lá, ele já tinha colocado, já tava lá do lado. Enfim, né? Aquela semana que entrou, que eu sabia que ia ter a reza, né? Eu falei, tá na hora, né, Thaís, de aprender esse rezo da sua mãe, que eu nunca vi uma filha de Iemanjá que não sabe rezar pra ela. Tem que aprender, cara. Deixa eu começar a correr atrás, né? Aí vou lá, né, nos meus Paranauê, começar a pesquisar. Olha, eu vou falar, cara, não é fácil não. Mãe, você podia ter feito umas rezas mais fáceis pra gente. Porque, olha, eu fui capaz de aprender uma. Eu acho que pra aprender a segunda vai levar uns 2 meses. Pra aprender outra, só Deus sabe. Gente, é muito difícil a reza de mamãe. Bem que o babá falou. Olha, a reza de mamãe já é difícil. E é difícil mesmo. Mas enfim. Passei a semana rezando, né? Eu ali, tentando aprender. E eu ficava ali, repetindo. E querendo ou não, eu fui me aproximando mais dela, né? Eu fui criando essa conexão maior com ela, porque eu tô rezando ali pra ela o tempo todo, né? Chegou o dia da reza, né? E eu posso dizer que esse dia foi o dia mais importante, se não foi o mais importante, que eu acho que o mais importante foi o dia do nascimento do meu filho, né? Mas
segundo mais importante de toda a minha vida. Eu posso dizer que foi essa conexão maior com a minha mãe. Isso não foi fácil para mim, não pensa que foi. Além de tudo, por ser uma energia muito potente, muito forte, né? Mexeu muito comigo. Gente, eu fiquei totalmente desorientada semana passada. Eu senti muito sono, eu fiquei muito sonolenta, eu fiquei muito introspectiva, eu fiquei muito sensível e com medo. Porque essa conexão com a minha mãe, eu acho que essa é a conexão com os orixás. Eles trazem pra gente aquilo que a gente precisa estar moldando na gente, né? Se a gente parar e ouvir, a gente vai conseguir entender o que precisa ser modificado em nós. Apesar da alegria que eu tava, aquilo me mostrou o quanto eu sou insegura diante do meu trabalho espiritual. Ainda existe uma insegurança muito forte com relação a isso. Me mostrou que eu, como é que eu posso falar? Não só insegura com relação à espiritualidade, mas com algumas coisas com relação à minha vida. Me fez um questionamento. Por que você não gosta de falar de amor? Por que será? Será que tem algo mal resolvido aí dentro? Ou você não quer enfrentar os seus próprios sentimentos, né? Com aquilo que você sente, por alguém que você sente. Será que você tem medo, né, de amar? Pode até ser, né? Por que será que eu racionalizo tantos sentimentos? Porque os sentimentos não são para ser racionalizados, eles são para ser vividos, eles são para ser sentidos. Né? Isso foram questionamentos que foram vindo para mim, né, durante a semana. Será que você está preparada, né, para dar andamento a esse trabalho, ao que está por vir, né? Daquilo que eu já venho percebendo que talvez seja o meu caminho, né? Aquilo que eu preciso direcionar para aquele chamado que já está acontecendo aqui dentro de mim, né? Será que você está preparada? Será que você vai conseguir enfrentar o medo? Tá na hora de enfrentar o medo com relação a algumas coisas. Que eu tenho muito medo perante a espiritualidade ainda. Eu ainda tenho. Né? Então, foram muitos chamados. E foram, assim, coisas que foram me deixando angustiar. É o despertar espiritual, né? Porque a partir daquele dia eu percebi que uma nova etapa vai começar na minha vida. Um novo início. É um chamado para um novo começo na minha vida. Espiritual, eu acredito também. Né? É uma nova etapa que se inicia. Para minha vida pessoal como mulher, tá na hora de eu começar a me abrir, que eu não estou aberta, né, para muitas coisas. Então, na hora de começar a me abrir. Chegou o momento. Eu acho que a torre já passou, as coisas se reestruturaram, né? Eu já me curei. Agora é o momento de estar começando uma nova etapa na minha vida. E minha mãe veio trazendo essa nova etapa para mim. Né? E ela me mostrou, né, que eu tenho o poder, sempre tive. Esse trabalho não começou à toa, de eu direcionar pessoas. Isso ficou. Como eu tenho, quando eu quero, o poder de direcionar as pessoas para um empoderamento, para um crescimento, para um despertar. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça, né? E comecei a olhar meu jogo, assistindo as coisas. Eu falo, gente, como meu jogo fala sobre a parte emocional, sobre a parte psíquica. Eu sempre tô falando muito, né, de conflitos emocionais, de conflitos com relação aos pensamentos turbulentos. Você pode ver que o meu jogo, ele caminha para isso. Por mais que eu tente sair disso, ele entra nisso. Eu saio disso, ele entra nisso. Eu fiz um jogo de amor, que foi, acho que foi o melhor que eu fiz, mas a visibilidade dele foi pequena, né? Mas foi o melhor que eu fiz. Mesmo poucas pessoas tendo assistido,
Eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu consegui jogar, consegui me entregar de verdade, que toda vez que eu sentei aqui pra jogar, pra um campo afetivo, eu sentei com medo. Nenhuma vez eu sentei como eu sentei aquele dia, segura, né? Ah, Thaís, como é você jogando para as pessoas? Não. Eu jogo de boa quando eu jogo para as pessoas. Não tem isso, não existe essa trava. Essa trava existe quando eu venho aqui. É como se eu não quisesse falar de amor público, talvez. Alguma coisa nesse sentido. Não sei. Mas aquele jogo correu de uma forma como eu nunca tinha feito nenhum na minha vida. Eu fiquei muito feliz com o resultado daquele jogo. Né? Mas eu falei, caraca, né? Meu jogo sempre segue essa mesma direção. E aí eu tava com aquilo também, tipo, eu não falo muito da minha mãe, né, aqui nesse canal. Eu gostaria muito de estar falando mais dela. E não sei como tá colocando Iemanjá aqui nesse trabalho. Porque eu não quero tá tirando cartas e falando. Porque eu sei que não é o oráculo dos orixás. Né? Eu não tá respeitando o que realmente é. De vez em quando, ok. Mas seguir isso, eu não quero estar fazendo isso. Porque eu sei que não é, entendeu? Se outras pessoas fazem, talvez elas tenham esse direcionamento maior. Eu não me sinto confortável de estar fazendo isso. Aí você fala muito dos orixás, mas você pode ver. Eu falo de um, depois eu pulo umas coisas, aí eu não trago isso sempre, né? Sempre dá um espaçamento. Vai dar um espaço aí da gente estar falando de um orixá. Eu já tô começando a estudar um pouco mais sobre Iroko, e a gente vai vir estar falando dele. O próximo, né? Que a gente vai falar vai ser ele. Depois a gente vai vir Corumilá. Tem os outros orixás aí que eu tô aprendendo, a Djê. A gente vai estar trazendo uns outros, né? Orixás pra gente estar conversando um pouco sobre eles. E aí, enfim, né? Eu fiquei, como colocar a minha mãe nessa mesa? Não sei. Aí eu pensei, vi algumas rezas de Iemanjá, o poder de algumas rezas de Iemanjá, que sempre tá trazendo muito esse equilíbrio emocional, né? E aí a saúde, ela fala muito da saúde psíquica, né? Pro equilíbrio emocional, mas já fala muito disso. E aí, lá vou eu, né? Falei, não, eu preciso entender mais quem é minha mãe. Eu sei tudo muito superficial. Eu preciso saber quem ela é de verdade. Aonde que eu vou buscar? Vou buscar lá no culto tradicional iorubá. Vamos lá em Fá, tentar achar mais sobre minha mãe. Aí lá vou eu. Né? E aí eu vou estar falando um pouco aqui sobre ela, para vocês entenderem que minha mãe sempre esteve aqui nessa mesa. E eu ouso dizer que quem direcionou muito esse trabalho, quando eu falo que ela é a dona do meu ori, né? As ciganas estão, porque as cartas é terreiro, mas o direcionamento desse trabalho veio todo dela, o tempo todo. E aí eu fui entender o porquê que o meu jogo falava muito sobre aquilo. Enfim, a gente tá acostumado, né, a conhecer Iemanjá como a rainha do mar, né? A rainha dos mares, enfim. Porém, né, a divindade iorubá que cuida dos mares, né, que rege os mares, é Olokun, que eu já falei aqui. Que eu falava que em alguns lugares eu vi como homem e outros lugares eu vi como mulher. Que na realidade, dentro da cultura iorubá, é mulher. Seria um feminino, uma divindade feminina. Que assim, literalmente, ela acabou colocando no mundo, ou dizendo assim, parindo, né, como a gente fala, todas as grandes, ou todas as divindades da água, como Oxum. Oxum seria a mãe de Olokun, seria a filha de Olokun. A Djê também seria filha de Olokun. Todas essas divindades da água seriam, né, teriam vindo de Olokun. Né? Mamãe Iemanjá, ela não rege os mares, né? Quando a gente tem, né, a saudação que a gente fala muito, Odoiá, o que significa Odoiá? Odoiá significa a mãe do rio. Né? Iemanjá está muito ligada à questão do rio. Né? Em terras iorubás, ela é cultuada nos rios. Ela também pode ser cultuada nos mares. Por ser filha de Olokun, teoricamente, vamos dizer que teria essa ligação, mas não é por isso. Mamãe Iemanjá, ela rege os peixes, né? Entanto que o nome Iemonjá significa mãe cujos filhos são peixes. Mamãe rege os peixes. Esse seria a regência de Iemanjá com relação à natureza. Então, por conta disso, ela pode estar sendo reverenciada tanto nos rios quanto nos mares, porque nós temos peixes nos rios e nos mares.
Então, não tá errado cultuar ela no mar, mas ela não seria a rainha dos mares. Né? Quando, se vocês observarem, eu não sei se vocês já viram, né? Acho que provavelmente sim, imagens de cardumes de peixes, né? Iemanjá tá muito ligado a essa questão dos cardumes de peixes. Pode ver que todos eles estão nadando na mesma direção. Né? De repente existe aquela mudança brusca e de repente do nada eles mudam para uma outra direção. Começam todos a nadar de forma direcionada para uma nova direção. Vamos dizer assim, que essa liderança sobre os cardumes de peixe, né? Ali está a consciência de Iemanjá. Essa mudança brusca na vida. Que sabe aquele dia que você acorda revoltado, você fala, hoje eu vou mudar minha vida, e de repente você muda de direção? Aqui está a consciência de Iemanjá. Seria aquele estalo que faz você acordar para a vida, sabe? Querer numa nova direção, um novo direcionamento. E Iemanjá, ela é muito conhecida aqui no culto afro-brasileiro como Iaori, né? Ela carrega esse título de Iaori, que é a mãe de todas as cabeças. Obviamente que cada ori é regido, né? Teria um orixá, a gente tem o ori, a divindade ori, que é única em cada ser. Né? Essa questão de chamar a mamãe de Iaori teria a ver com a consciência. Iemanjá vem liderando em nós, né, seres humanos, a consciência. Ela tem muito trabalho com relação à consciência. Digamos que entre os orixás, Iemanjá seria a psicóloga. É aquela que cuida da cabeça de todos os seres humanos, que dá o direcionamento, né, que dá a consciência. Iemanjá está muito ligada ao despertar espiritual em cada um de nós. Tem um código de Iemanjá que liga ela à cebola, né? Que traz esse ensinamento. Que diz, né, quando a gente pega uma cebola, tem uma cantiga que fala que Iemanjá prepara ensopado com cebolas e legumes, né? Eu aprendi esse código com Baba Kayode também. E aí, é muito interessante isso, né? Que a gente tem a cebola, né? E a cebola, ela tem várias camadas. Então, a gente tira uma camada, a gente encontra outra camada. A gente tira uma camada e tem outra camada. A gente vai tirando, conforme, normalmente, tem essa tendência a vir acontecendo, conforme a gente vai descascando a cebola, vai acontecendo esse ardor, esse incômodo nos nossos olhos. E a gente começa a chorar. Aí você fala, Thaís, o que tem a ver, mas já com a cebola? Cada camada da cebola representa uma camada da nossa personalidade que a gente vai descascando e que a gente vai encontrando, que a gente vai, não é encontrando, mas que a gente vai reconhecendo, que a gente vai, como é que eu posso dizer, se empoderando daquilo. Seria como se cada camada representasse um processo do despertar espiritual. Então, a primeira camada pode ser aquela questão que você vai observar que certas energias não são mais para você, que aquele casamento não pertence mais a você, ou que você vai ter que se afastar de certas pessoas para você ser feliz, ou que talvez você tenha que se direcionar para aquilo que você não quer, sabe? Seriam essas camadas, né? Esse despertar espiritual que vai estar trazendo esse encontro com você. E o ardor nos olhos, porque acordar para a vida, despertar para a vida é gerador. E a gente chora, a gente sofre, né, com esse contato. E a gente vai descascar essa cebola até que a gente encontre o núcleo dela, né? E o núcleo dessa cebola vem representando o nosso ori, que seria nada mais do que a morada da nossa alma. O ori se encontraria, se a gente estudando, ali dentro da glândula pineal, que eles falam, né? Seria a morada do nosso espírito, a morada da nossa alma. Então, quando a gente acaba de descascar toda essa cebola, a gente tem um encontro conosco mesmo, com a nossa alma. Né? E aonde está minha mãe em tudo isso? Minha mãe esteve aqui nessa mesa o tempo todo. Né? Porque se você for parar para pensar, eu sempre estou falando sobre isso, sobre o despertar, sobre você se reconhecer, sobre você, essa parte psíquica. Eu sempre estive trabalhando com isso aqui o tempo todo. Né?
Esse foi o meu direcionamento o tempo todo. E ela veio me mostrando isso, que eu tenho o poder de direcionar pessoas na minha vida. Talvez aí esteja, né, o meu poder sacerdotal, vamos dizer assim. Já foi falado algumas coisas sobre mim com relação à religião, mas eu não me embaso muito nisso, não. O que tiver que ser, vai ser, né? Se for esse o meu caminho, e minha mãe quiser, e eu tiver, né, como é que eu posso dizer, preparada para isso, porque isso eu não me importo com títulos. Eu preciso ter a sabedoria, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter o direcionamento para isso. E eu vejo minha mãe me dando direcionamento, né, para que eu venha desempenhando um papel. Eu vir aqui falar era algo que já estava lá atrás, né? Que eu já era, inclusive, incentivada dentro do Kardec. Alguns professores falavam para mim, você tem tudo para ser uma ótima expositora. Foi lá no começo, aquele homem que me deu aquele livro, né? Ele era um expositor. E eu nunca entendi o porquê que ele tinha me dado aquele livro. E eles falavam para mim, você tem esse dom de falar com as pessoas, de direcionar as pessoas, de trazer a mensagem para as pessoas, né? De alguma forma. A espiritualidade usou várias formas. Ela usou os oráculos, que tem esse encontro com a minha alma, aonde eu desenvolvi um trabalho espiritual, aonde eu vim conhecendo as ciganas, né? Eu vim conhecendo esse lado, eu vim conhecendo as outras entidades, eu vim conhecendo elas como elas realmente eram. O medo, eu fui deixando medo, eu fui deixando preconceito, fui deixando aquilo de lado. E a importância de estar mostrando isso para as pessoas, né? Esse outro lado, qual é o papel de um guardião, que a gente chama de Exu, qual é o papel do caboclo, qual é o papel do baiano, qual é o papel dos orixás na nossa vida, e qual é o papel da minha mãe na nossa vida e na minha vida. Então eu posso dizer, né, que ela veio me direcionando, e aqui dentro dessa mesa ela teve direcionando o tempo todo. O tempo todo ela esteve aqui presente. E aí eu posso dizer, né, vamos dizer assim, que eu não vou dizer que eu concluí, mas eu tô quase concluindo esse despertar espiritual em mim. Porque eu já sei para que eu vim. Eu já sei qual é o meu papel, né, dentro desse trabalho, vamos dizer assim. Eu acho que tem coisas a mais, mas aí são coisas que a gente vai ter que estar vendo. E isso que eu posso dizer para vocês fez com que eu me encontrasse como Thaís, como ser humano, como pessoa, como espírito. Eu encontrei o meu caminho, eu me encontrei com quem eu sou, né? Eu consegui vencer as amarras que na verdade não existiam. Eu consegui me empoderar diante daquilo que eu amo, né? Que aqui tá jogando os oráculos. Tá vindo aqui falar para as pessoas. Eu não tô nem aí, porque as pessoas vão pensar, eu não tô mesmo. A tendência é piorar. Eu vou avisando. Se acostumando. A tendência é piorar, né? Tá dando essa cara a tapa, né? Às vezes, uma pessoa que vê o vídeo, uma pessoa que curte. Eu já recebi cada mensagem bonita de pessoas que eu não conheço. Quando a pessoa fala pra mim, você não tem noção como você me ajuda? Não, eu não tenho noção. Como eu posso, né, tá desempenhando esse papel. E eu não sou única. Todos nós podemos estar ajudando alguém. Seja você no seu trabalho, seja você com seu vizinho, seja você com um amigo, seja você com seu marido, né? A gente sempre pode. E aquele que acorda, ele tem o poder de estar salvando todos os outros à volta, né? Então esse despertar, ele é único, ele pertence só a nós mesmos, né? Mas acaba sendo algo coletivo, porque o nosso comportamento, a nossa conduta vai mudando quem está à nossa volta, né? Pode vir trazer esse despertar, porque a gente acaba sendo exemplo, ou a gente acaba sendo, como é que eu posso falar, uma referência naquilo que a gente faz. Eu já pude ver pessoas que não acreditavam em nada, muito menos na minha religião, estarem sentadas assistindo uma reza. Por quê? Porque eu estava ali. A pessoa acreditava em mim, ela acreditava no que eu sou como pessoa, né? Na educação que eu tive da minha família, a profissional que eu sou, enfim.
E a pessoa tá ali aberta a olhar aquilo. E eu saber que de alguma forma aquilo mexeu com aquela pessoa. E eu sei que pode estar ajudando ela. Não é levar ela pra religião. Porque a nossa religião, né? Candomblé, Fá, a Umbanda, você não precisa estar dentro dela pra você estar se... Como é que eu posso falar? Sendo tratado, pra estar sendo cuidado, pra estar tratando a sua alma, o seu DNA espiritual, né? Às vezes seu caminho não é a religião afro, mas você pode estar se curando ali dentro e estar seguindo o seu caminho, que às vezes é a igreja. O próprio oráculo vai falar pra você, olha, seu caminho não é aqui, seu caminho é lá. Você vai ser mais feliz lá. Só que aqui a gente consegue resolver alguns pontos que talvez lá não vai conseguir. Mas a gente cura aqui e você vai pra lá, feliz. Esse é o trabalho da minha religião. Não é estar fazendo algumas coisas que a gente vê por aí. Isso daí não é o trabalho. Nosso trabalho é isso, né? E é esse trabalho que ele fez comigo. É esse trabalho que a minha mãe fez comigo. Então, ou seja, né? Eu sempre fui direcionada o tempo todo. Né? Ela me direcionou o tempo todo. E eu consegui enxergar isso no dia que eu tive esse contato maior com ela. Então eu posso dizer, eu tô quase chegando no núcleo da cebola. Falta só um pouquinho, né, para esse total despertar na minha vida. E isso fez uma diferença muito grande, tá? Cara, muita coisa precisou ser desconstruída. Se eu pegar minha vida mesmo, vou falar assim, até com questão material, tá? Eu tive que zerar minha vida. Zerar. Assim, tipo, abrir mão de muitas coisas, tá? E precisava. Não era só nenhuma questão financeira, era uma questão energética mesmo. Eu precisava abrir mão disso e começar tudo do zero. Né? A minha caminhada veio sendo do zero. Quando eu achei que destabilizou, era... Ainda não, vamos começar do zero de novo. Tem alguma camada que ainda tem que tirar. E vamos, né? E vamos. E eu falo, eu só não enlouqueci esse ano. Eu acho que não sei. Porque eu falei pro Davi que eu acho que ele vai me visitar no CAPS, no Réveillon. Pra ele levar meus baralhos pra me entreter. Ele deixou falando sozinho, aquela criança. Tinha que ser filho de Oxalá, né? Não me leva a sério, não. Mas eu tinha enlouquecido se eu não tivesse dado meu brilho no final do ano. A importância da gente estar cuidando do nosso ori, cuidando da nossa cabeça, né? Isso reestrutura toda a nossa vida. Isso faz uma diferença muito grande. Eu não sou uma sacerdotisa, né? Eu só sou... Quando eu falo esse poder sacerdotal que eu disse, é isso. De você estar, às vezes, usando a sua profissão para estar ajudando alguém. Se você é uma boleira, você tem o poder sacerdotal de fazer os outros felizes. Através do seu bolo, da sua comida que você oferece, né? Se você, sei lá, você trabalha, você é um médico, você salva pessoas, você salva vidas. Às vezes você tem ali os seus, como é que fala, ali os seus aprendizes, né? Você está direcionando aquele conhecimento, está conversando com o seu paciente. Quem é professor, né? Existe maior sacerdote do que um professor? Que, né, desde pequeno, ou a gente adulto mesmo, que a gente vai para a faculdade, enfim, tá ali, né? Trazendo conhecimento, direcionando pessoas. Então você não precisa ser um líder espiritual para estar ajudando as pessoas. Às vezes uma palavra de bom dia, às vezes é ver o outro ali em silêncio, fica em silêncio. Respeita aquele momento daquela pessoa. Deixa um doce na mesa, não fala nada. Um doce salva vidas, gente. É sério. Todo mundo gosta. Que às vezes a pessoa tá passando por tantas coisas e você não sabe. Deixa um doce ali na mesa dela. Dá um sorriso, conta uma piada. Às vezes você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa alegre, né? Você consegue levar alegria às outras pessoas. Eu já conheci pessoas assim, gente, que de ver, né? Que nem assim a gente tem hoje as redes sociais, né? De ver o feed da pessoa ali, os stories da pessoa, me fazia o meu dia feliz, porque era uma pessoa muito alegre, muito divertida. E me trazia muita felicidade pra mim, né? Então, às vezes, são coisas pequenas, sabe? Mas que a gente pode estar fazendo e mudando a vida do outro. Mas o mais importante, que a gente tem que se conscientizar, que esse trabalho começa primeiro com a gente, né? E esse trabalho sempre vai começar de dentro pra fora, né? Não tem como a gente transmitir axé se a gente estiver sem axé, né? Não tem como a gente cuidar do outro se a gente não estiver bem. Então, esse processo sempre começa com a gente, né? E esse despertar, ele é único,
esse processo, como eu disse, ele é doloroso e cada um vai ter o seu tempo. Para você pode ser mais rápido, para o outro pode ser mais devagar, para o outro pode ser que ele comece e ele desista, mas para frente ele esteja mais maduro, para estar vivendo isso. Mas uma coisa eu te falo, se tem algo aí te cutucando, te incomodando, é porque a primeira camada dessa cebola já começou a ser descascada. Não desista, vale a pena. Tá se conhecendo, tá crescendo, tá se enxergando, né? Esse canal vai começar, eu acho que mudar, não já agora, mas eu acho que talvez mais pra frente. Eu nunca vou sair aqui dos oráculos, isso a gente vai continuar. Mas eu acho que algumas direções, até com relação aos orixás, a gente vai estar mudando. Eu vou estar trazendo outras coisas. Eu vou estar conversando com o babá com relação a essas questões das rezas. Algumas rezas eu acho que eu posso vir trazendo de Iemanjá, porque a gente encontra essas rezas até como cantigas, como oriquis, né? E não é difícil de estar achando. Então, tá fazendo alguns vídeos explicando o que aquela reza significa, né? A tradução e como você pode estar trabalhando ela na sua vida. É muito importante trabalhar Iemanjá, né? Porque a Iemanjá, ela é considerada em alguns lugares até como uma orixá funfun, né? Assim como o Batalá, em alguns lugares, ela é considerada como orixá funfun, uma orixá primordial, né? E assim, peça à mamãe, né, que ela consiga direcionar, né, o dia de vocês, que ela traga esse equilíbrio emocional. Então comece o seu dia, que eu já ensinei aqui, levanta, coloca a mão no ori, conversa com o seu ori, que ele tem que ser o primeiro. Depois, peça à mamãe que venha te trazendo esse equilíbrio, né? E a gente sabe que essa rainha esteve sempre presente o tempo todo nessa missa. E isso pra mim foi muito marcante, assim, de falar, cara, ela esteve aqui comigo o tempo todo, né? Esse trabalho sempre direcionou pra isso. Por quê? Esse é, né, a maneira que eu tenho de estar trabalhando espiritualidade aqui com vocês. Então, trazer esse direcionamento. E querendo ou não, se eu sou regida por ela, por que não? Ela vai estar direcionando para aqueles trabalhos que são delas, que é essa parte psicológica, essa parte psíquica, né? A consciência do ser humano. Iemanjá, ela tem, né, essa regência de liderar a consciência, né? E o equilíbrio emocional e o equilíbrio psíquico na vida dos seres humanos. E é isso. Esse foi o despertar espiritual na minha vida. Foi assim que ele aconteceu. Acabou por aqui? Óbvio que não, né? Cada camada que a gente consegue vencer, ela traz mais responsabilidades e, né, mais desafios a serem vencidos. Esse conhecimento dentro da espiritualidade, ele é muito vasto, ele é um poço sem fundo. E quando se trata de orixá, então, é pro resto da vida, e você vai saber que você não sabe nenhuma vírgula, nenhuma fagulha. Você vai ter um conhecimento, mas sempre vai estar encontrando alguém que saiba mais do que você. Como eu digo, eu já vi orixá salvar vidas, e eu escuto muitas pessoas falarem isso. Tirar esse conceito que a gente tem muito limitante sobre eles, entender que eles são as forças da natureza. A gente nasce tendo contato com o orixá. Quando a gente consegue entender o orixá de uma forma mais... que é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês. A gente vai estar falando deles como esse ser humanoide, porque a gente precisa ter essa visão para estar entendendo algumas coisas, mas principalmente estar entendendo o orixá como essa força vital que movimenta a gente na vida, né? E minha mãe vai ser o carro-chefe, né? Não tem como estar fugindo dela aqui, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo. E a gente vai estar falando bastante sobre isso aqui no canal, que isso é muito importante, essa reforma íntima, né? O canal vai trazer algumas coisas sobre amor, mas esse não é o foco do canal. Não vai ser só orixá, não vai ser só nada. A gente vai estar batendo uns papos, assim, que eu acho bacana. Vamos ver se a gente consegue fazer umas lives, né? Da gente tá batendo um papo ao vivo, isso é legal também, tá? E é isso, né? Eu vou tirar aqui, então, uma mensagem pra gente, tá? Na semana. Foi muito importante pra mim, tá? Vindo falar aqui, né? Sobre esse despertar espiritual, por motivos óbvios, né? Eu não preciso dizer aqui
que mexeu muito comigo. Minha mãe, ela tem esse poder, né? E às vezes você pode falar, nossa, quem é regido por Iemanjá, então é a pessoa mais equilibrada, ou é tudo doido. A gente é tudo doido, doidaço. Não, mãe, desculpa, mas a gente não é normal, não. Eu tô melhor agora. Depois do meu buri assentou bastante. Antes disso, eu não sei. Não, já realmente. Tinha melhorado, mas ainda tinha um desequilíbrio emocional. Não, porque assim, né? Eu sempre fui uma pessoa, tipo assim, eu quero as coisas pra ontem. Não tenho paciência. Nunca tive paciência. Nossa, acendi a vela. Por que o milagre ainda não aconteceu? Já passou 35 segundos, não aconteceu nada. Eu sempre fui assim, né? Meio perturbada com a vida. Que? Tá olhando pra mim por quê? Calma. Nunca fui calma. Tá olhando pra mim torto por quê hoje? Me olha não que hoje eu não tô afim. Nunca fui de muito... Eu sou legal, gente. Eu sou amigável, eu sou amorosa. Mas não me enche o saco. Me enche o saco, o bagulho pega. E aí, realmente, eu falei pra babá que eu preciso fazer um buri por ano. A gente pode fazer um por ano. Falei, um por ano tá garantido. Assim, meu 13º, não, desse ano não, vai pro Davi, que aquela criança precisa, né? A lista dele já tá pronta. A próxima sou eu. Lá pra março do ano que vem, pode ter certeza que eu tô dando burinho de novo. E é muito importante pra gente mesmo, né? Tá dando burinho. Porque ajuda bastante, né? Fortalece o nosso ali. E vem ajudando. Eu, por mim, todo mundo dava burinho na vida. Todo mundo. Aí lá vai os sacerdotes brigarem comigo. Eu sei que não funciona assim, né? Precisa jogar, precisa ver o que o jogo tá falando, né? Mas, gente do céu, é claro que tem sua parte, como eu disse, mas que ajuda, ajuda muito, fortalece, né? Dá esse direcionamento, ajuda muito, gente, vocês não têm noção, é fantástico, sabe? É muito bom, me ajudou muito. E na época que eu fui pra dar meu buri, eu lembro que a babá falou pra mim, o buri é pra estar te ajudando, né? A você, no seu caminho espiritual. Vai estar fortalecendo e te dando a direção para você no seu trabalho espiritual. Vai fazer quase um ano, né? Que eu já dei. Eu dei no começo de dezembro do ano passado. E, cara, é bem isso mesmo, né? Acabou direcionando mesmo. Eu acho que eu vou perder essa caixinha. Ela tá ficando ruim de tirar os baralhos daqui de dentro. Eu vou ver se eu até dou uma arrumada. Porque eu gosto muito da caixinha desses baralhos. Vou abrir do outro lado, mais fácil. Pra não terminar de rasgar. Ver se eu passo um papel contact aqui. Eu adoro a caixinha desse baralho, gente. Eu acho lindo. Que é sacerdotisa. E a gente vai estar tirando aqui uma mensagem pra semana de vocês. Eu ia fazer nanana. Ai, por que eu não trago nanã aqui ainda? Eu vou trazer. É que eu morro de medo de falar, né? É insegurança mesmo. O vídeo que eu tenho de neném aqui, pra mim, tinha sido o pior vídeo que eu fiz na minha vida. Mas vai ser bonito quando a gente estiver falando. Porque foi outro despertar que eu tive ali. Quando eu vi o porquê que talvez não tivesse... Não que, né? Que é um orixá muito respeitado, né? Mas, eu entendi umas coisas depois. Vai vir os insights. E aí eu falei, agora eu sei o porquê. Talvez na época eu não consegui ter esse enlace, sabe? Foi algo estranho. E eu tava assistindo o vídeo esses dias e eu falei, cara, o vídeo não tá ruim. Muito pelo contrário, não tá não. Mas eu não sei o porquê que eu fiquei que o vídeo tinha sido péssimo. Eu gravei esse vídeo, joguei aqui, eu nunca mais vi. Porque eu me senti uma inútil aquele dia. E não tem nada a ver. Mas depois eu entendi algumas coisas. E quando a gente vai fazendo esse vídeo, aí a gente conversa. Tá bom? Ô, tchau, Ariosiganos. Ô, tchau, Ali. Ô, do Realmente. Uma mensagem aí pros nossos consulentes, né? Que ficaram aqui com a gente nessa conversa sobre despertar espiritual. Uma mensagem para a semana deles, né? Vamos lá. Uma mensagem simples. Um direcionamento da senhora. Vários consulentes. Para essa semana que se inicia. Outra. Eu vi que tem uma carta virada aqui. Não sei onde. Aí eu vi que tem. Deixa eu ver se ela cair, né, gente? Ô, tchau, viu? Aí,
encontrei onde é que tá, são essas duas. Dá pra deixar elas aqui. Vou tirar mais duas. Ai, meu jeito. Todo ya, todo ya. Ó, o que caiu aqui. Se não é você que rege meu ori, eu não sei quem é, né? Aprendi. Roda da fortuna. E aqui a torta. É que caiu a torta, né? Deixa eu arrumar aqui as cartas. Arrumar, vamos ver como é que eu vou arrumar. Essas duas tinham caído primeiro, né? Vamos fazer aqui o esquema que normalmente eu faço, tá? Caiu essa com essa. Essa daqui caiu, vem pra cá. Esse daqui vai vir pra cá. Esse mesmo. Minha link, esse aqui. Foi na ordem. Vocês dois aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Rei de ouros. 6 de paus. O 9 de copas. O 8 de paus. O 3 de copas. O 2 de ouros. De ouros. Aqui a carta do carro. Bom, vamos lá, né? Que caiu aqui. Daqui, vamos. Bom, o que eu venho vendo aqui, tá? Que eu diria muito pra vocês. Muito provavelmente, pra algumas pessoas aqui, pode estar vivendo essa sensação de que a vida tá desmoronando. A gente tem a torre, né? Então, pode ser que algumas estruturas estejam abaladas dentro da sua vida. Ou você, como estrutura, realmente esteja abalado. Pode ser que você veja que muitos daqueles conceitos que você tinha, né? Aquelas visões que você tinha perante a vida, ou naquilo que acredita, crenças, vamos dizer, eu vou até dizer crenças, mas crenças no geral, ou situações, ou relacionamentos, ou maneiras de viver, é como se isso tivesse de alguma forma desmoronando na sua vida. É como se as coisas estivessem se desestruturando, né? Existe um chamado aqui, vamos dizer assim, né? Vem falando muito dessa questão dos altos e baixos, né? A torre, né? Ela chega na nossa vida para mostrar que tudo aquilo que a gente acreditava ser não é. Tudo aquilo que a gente achava que era sólido. Pode ser com relação ao redor, pode ser com relação a nós mesmos. Aquilo ali não era real. Aquilo não tinha base sólida para estar continuando. Às vezes nós mesmos não estamos com bases sólidas para estar caminhando diante da nossa vida, perante essa nova jornada que se abre, né? Vamos dizer assim. Porque a roda da fortuna vem falando de mudanças. São pessoas que muito provavelmente vão estar adentrando em grandes mudanças, tá? É o momento, talvez, de reestruturar ou se reestruturar. Eu vou dizer assim, tá? Por quê? Depois da torre, sempre vem a carta da estrela, né? Que fala de reestruturação, de cura. Então, esse momento que você pode estar passando, tá? Tem muito a ver com isso. É algo que vai te abalar, que vai abalar suas estruturas, que vai trazer grandes mudanças para sua vida. Ou pode estar falando de períodos de mudança, de altos e baixos,
É um momento até mesmo com relação a você estar se sentindo instável. É um momento que você pode estar se sentindo inseguro, né? E a vida tá te direcionando para essa mudança. Porque não dá para viver uma vida, né, fazendo malabares com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente é, tentando equilibrar as coisas na nossa vida, né? Tentando manter o jogo de cintura, né, diante da vida. A vida vai estar te encaminhando, tá? Para que você venha criando, ou melhor, criando mesmo, mas uma segurança maior, tá? Com relação a você como base, tá? Pode estar falando de estruturas com relação à parte financeira. Então, pode estar falando isso, tá? Eu vejo muito estar se encaminhando isso para você. Diante dessas mudanças, dessa reestruturação, tá trazendo para você uma maior segurança de âmbito material. E eu vou falar não só material, mas com relação a você como pessoa. Eu vejo você ganhando uma maturidade, tá? Você vai ganhar uma segurança. A vida vai estar pedindo isso. Inclusive que você venha assumindo as responsabilidades sobre a sua vida. Principalmente isso, tá? Para que você consiga, tá? Se conectando com quem você realmente é, tá? E você possa, de verdade, estar se olhando como alguém completo. Alguém que tenha satisfação em viver a vida, em celebrar a vida, né? Para a gente estar conseguindo encontrar um equilíbrio com relação às nossas emoções, ou tá conseguindo alcançar uma satisfação perante a vida, a gente precisa se sentir completo, né? A gente precisa estar entregue, a gente precisa estar seguro, a gente precisa se reconhecer, né? Vamos dizer assim. A gente precisa se apaixonar de verdade, mas se apaixonar por aquilo que a gente realmente é. Tá acreditando em nós, nessa estrutura. Aqui pode estar falando, inclusive, de pessoas, né, que podem estar com medo de viver novos amores, por não se sentirem seguros. Pode estar falando aqui de pessoas que têm vontade de se direcionar para uma nova jornada, para pessoas que podem não estar felizes dentro de relacionamentos, tá querendo viver algo novo. Pessoas que podem não estar contentes com o trabalho, não se sentem mais realizados, não conseguem mais ver paixão naquilo que fazem, ou naquilo que vivem. E a vida vem te trazendo esse convite para que você se apaixone novamente pela vida e principalmente que você venha conhecer a pessoa mais importante que existe na sua vida, que é você mesmo, que você venha se apaixonando por você. Grandes mudanças estão para acontecer na sua vida. São mudanças apaixonantes, né? Que vai fazer você celebrar, vamos dizer assim, como é que se diz, né? Uma verdadeira estabilidade. Você comemorar e celebrar uma nova segurança diante da sua vida. Porque você vai estar ganhando, né? Essa maturidade, essa segurança para estar desempenhando o papel que você deixou lá atrás. A roda da fortuna. Falam dos ciclos reencarnatórios. Aquilo que você veio para estar vivendo nessa vida. Para que você realmente possa encontrar essa completude, essa realização na sua vida. Mas isso só vai acontecer quando você conseguir encontrar o seu caminho. Quando você realmente mergulhar no mar das profundezas do seu ser, nas suas emoções. Quando você se reconhecer como ser maravilhoso, né? Saber que você é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que merece ser amada. Pode ser uma pessoa aqui que tenha medo de amar, tenha medo de sentir, tenha medo de viver. Porque tenha medo de estar se enganando, de estar se magoando. Tem pessoas aqui que precisam encontrar essa... Como é que falam, né? Não é dependência, esse equilíbrio emocional, né? São pessoas que buscam esse equilíbrio emocional.
que às vezes tentam brigar com as próprias emoções para não estar se reconhecendo, para não estar enfrentando esse mar de sentimentos que existem dentro de nós. Mas a gente só consegue vencer, né? Ou a gente só consegue se encontrar quando a gente enfrenta, né, essa fúria que existe dentro da gente, esse tsunami. Se empodere daquilo que você sente, para que você consiga entender o porquê você sente aquilo nesse momento. Aqui é um chamado. Ouça esse chamado, esse direcionamento que a vida está trazendo para você. Não tenha medo dessa torre que está desestruturando na sua vida. É para que a sua vida comece com bases seguras e sólidas, que ela te traga segurança, para que ela te traga esse encontro com você mesmo, com a sua alma, com aquilo que você realmente nasceu para ser. Uma nova etapa se inicia na sua vida. Um novo ciclo começa. A roda girou. Aguarde por mudanças, porque tem mudanças para chegar mesmo, para você. E isso vai te trazer a satisfação, a satisfação na sua vida. É quando você vai se sentir completo com aquilo, ou com o maior tesouro que Deus te deu, que é você mesmo. Celebrar as vitórias e as conquistas da sua vida, que com aquilo que você conseguiu diante das suas experiências, diante das suas dores, diante das dificuldades que você teve que enfrentar no seu caminho. Deixa essa rainha de copas trazer todo o potencial do amor, do equilíbrio emocional que ela vai poder estar ofertando para você. A rainha de copas dentro do tarô é Mamãe Iemanjá. E ela veio para essa mesa para dizer, né, que você pode estar indo de encontro com esse despertar na sua vida. Enfrente as suas emoções e essa camada, as camadas da cebola, vamos dizer assim. Não tenha medo. Vai ser doloroso, você vai sofrer, algumas vezes você vai cair, mas tudo isso é para que você consiga se encontrar, consiga ganhar uma maior maturidade e segurança na sua vida, né? E tá se encontrando nesse caminho que você veio, né? Ou melhor, pro caminho que você veio dentro dessa jornada que se chama vida, tá bom? E é isso, tá? Que assim seja, gente. Pra mim, ter ela aqui nessa mesa agora foi a cereja do bolo, né, mulher? Foi pra mim um presente, né? Pra você ver que realmente esse é o caminho, né? Essa é a direção, e que ela é a grande dona dessa mesa, desse trabalho todo. As mulheres estão aqui, eu digo que elas fizeram o trabalho sujo na minha vida, né? Que se não fosse elas, eu não estaria chegando aqui, nesse núcleo dessa cebola, e nesse contato, e nessa direção que minha mãe me deu. E eu desejo que todos vocês possam ter esse despertar espiritual na vida de vocês, tá bom? Que vocês consigam se encontrar, consigam trazer para sua vida essa satisfação, né? Consigam se sentir completos e consigam estar se dirigindo para o melhor caminho e para o destino que Deus reservou para vocês, tá? Próximo jogo, vamos fazer uma leitura aí com opção, tá bom? Com relação a isso, tá? Vamos falar um pouco sobre despertar espiritual de novo, mas aí a gente vai estar fazendo o jogo, tá bom? E é isso. O tchau, Ariô. Laro, iê. Que assim seja. O do Iemanjá. Beijo, gente, e até a próxima.